Agora esta chamada está fazendo anotações. Então, sejam muito bem-vindos, prezados e prezadas, à nossa segunda oficina de Ode a Apus. Apus, não. Ad a Opus. Eu errando o nome do nosso próprio projeto. A Irã, não que, tá bom? Enfim, nós chegamos agora à segunda etapa desse processo. Vamos falar assim que fica melhor? Sem erros. É isso. Exatamente. Essa oficina, particularmente, é muito querida, porque ela é uma oficina densa, mas produtiva. Obviamente, Dante, vocês podem não ter lido Dante Alighieri, o do AA, que absurdo. Vocês podem nunca ter lido A Divina Comédia, O Inferno de Dante, mas todo mundo já ouviu falar sobre. Todo mundo sabe do personagem que vai parar numa série de adversidades e precisa transpor elas. Isso lembra muito o quê? A vida humana, meu Deus, que obviedade, não é? Mas, de fato, a jornada de Dante tem uma explicação psicológica que tem tudo a ver com o que a gente vai fazer hoje. Antes da gente começar, eu gostaria que vocês, por favor, falem suas ponderações, falem quem estava aqui na oficina passada, se vocês conseguiram trabalhar com o material da semana passada, para logo a gente dar sequência à oficina de hoje. Por favor, fiquem à vontade. Olá, Levantem as Toio. mãozinhas. Olá, Toio. Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? Pode falar, Milena. Pode começar direto sem ter visto a anterior? Porque eu não vi. Claro, pode sim. Tu vai perceber que ficaram algumas lacunas, mas nada que não possa depois ser suprido. Pode sim participar hoje. Eu confio que tu vai conseguir, certo? Até porque é Milena, né, gente? Óbvio que ela vai conseguir, tá tudo certo. Boa noite, Choto. Por favor, Carmen, pode falar. Oiê, boa noite para todo mundo. Boa noite. Eu estava aqui na semana passada, estou muito curiosa. Eu ainda não entendi muito bem, mas provavelmente vocês vão falando, né, sobre a questão do formato do texto e, assim, se é mais para a gente trabalhar no dia da oficina ou também durante a semana e o que a gente deve ter em mente de produzir, ou se é uma coisa mais solta. Aí eu estou esperando para ver. Aí é isso. Perfeito, Carmen. Muito bom te ver novamente. A Carmen, eu lembro dela na semana passada, então muito bom que você tenha retornado. E sim, é natural, nesse momento, a parte da confusão com relação ao formato. Por enquanto, eu não quero que vocês se preocupem com isso. Porque a gente está numa parte, nas duas primeiras oficinas, que a gente vai trabalhar apenas com o que a gente chama de recepção. Ou seja, a gente vai produzir, vai criar, vai usar uma certa liberdade. E nas duas últimas, a gente vai dar forma a isso. Ou seja, se alguém tiver produzido 50 páginas, ela vai precisar lapidar isso ao formato. Então, vai ser o próximo trabalho vai ser lapidar um conteúdo ao formato. E, claro, esse formato não é uma coisa rígida, de maneira que vocês vão ter prejuízo na obra de vocês, certo? Dito isso, feitas as considerações iniciais, eu passo os slides. Vocês viram que agora eu estou aprendendo a passar slides, não estou passando dificuldade para fazer esse trabalho. Então, creio eu que é um avanço que merece digno de nota. Sobretudo, esses belos slides que vocês sempre veem, é produto do nosso querido Horus, o Guilherme Horus, que produz eles. Então, palminhas para o Horus, é claro, para essa obra de arte, digna de uma oficina. Inicialmente, uma citação de Jung, que eu achei extremamente válida a gente iniciar. Inicialmente, não vemos nada além da descida escuridão e a feiura. Contudo, quem não suportar essa visão jamais criará o luminoso e o belo. A luz sempre nasceu unicamente da noite. Pronto, tirem foto. Postem nas redes de vocês, coloquem no status. Façam uma tatuagem com isso. Escrevam, entendem? Então, essa frase de Jung, essa citação dele, está presente em várias obras, inclusive a gente tem outras formas como ela aparece, que é muito mais conhecida talvez. Quem deseja alcançar os céus precisa ter raízes tão profundas a ponto de tocar o inferno. Vocês já devem ter escutado isso, e não é uma frase com teor religioso, pelo contrário, é uma frase com teor de profundidade. A profundidade com a qual a gente tem coragem para encarar a nossa própria vida. Os nossos próprios traumas, as nossas dores, angústias, experiências de vida,
que fazem parte do dia a dia. Então, nesse momento, eu já digo a vocês que a oficina de hoje toca temas sensíveis. Por isso, a gente vai lidar, sim, com elementos não tão agradáveis imediatamente, talvez tocar em algumas experiências na nossa vida que a gente diria, isso é inútil, aquilo foi ruim. Eu não gostaria de ter que encarar isso imediatamente, mas a gente vai superficialmente tocar nessas grandezas, certo? Novamente, sejam muito bem-vindos ao Ode a Opus, corretamente? Você falou certo. A segunda parte. Então, nesse ciclo de 4 oficinas, a gente vai fazer a aplicação de princípios da psicologia analítica, extrair conteúdos da psique de vocês para produzir. E com essa produção, nós vamos selecionar os 40 autores para a publicação. Essa publicação fará parte da antologia. Todo esse processo, prezados, é gratuito, ou seja, vocês podem se inscrever para a seleção dos 40 autores. Essa seleção, nós vamos fazer a publicação, a diagramação, a distribuição. Vocês não precisarão se preocupar com nada disso, é claro. Nosso primeiro encontro na semana passada foi de Kafka. Nós entramos em temas que dizem respeito a esse personagem tão interessante. E hoje chegamos a Dante Alighieri. A semana que vem é a minha favorita, então, por favor, não faltem de modo algum, porque a melhor de todas, na minha opinião, humilde, é a de Shakespeare e de Lovecraft. Então, por favor, estejam aqui no dia 22 também. E quem tem interesse numa abordagem mais profunda e mais temática, a gente tem ainda outras 2 opções temáticas. A gente tem a corte, com 2 O, corte, porque nós gostamos dessas duplicações, e nós temos também o acompanhamento para autores individuais. Nessas 2 modalidades, nós temos a garantia de publicação e são outros modelos que fazem parte do nosso grupo editorial, certo? O Horus vai deixar disponível para vocês também isso. Os 2 links, tanto o link para a seleção dos 40 autores, quanto para a abordagem mais profunda de cada uma dessas temáticas. Exato. Começando, então, a porta do limbo. Deixai, ó vós que entrais toda a esperança. E agora eu vou fazer uma convocação a vocês todos que peguem seus escritos, que peguem aquilo que vocês possam anotar, escrever de alguma forma, e já dá para ver que a gente começou com tudo, né? Pedindo para que vocês fiquem sem esperança alguma nesse início. Então, porque, de fato, a oficina de hoje exige desesperança, desilusão. Então, já comecem a lembrar da última desilusão amorosa. Já se lembrem daquele chefe que não reconheceu o trabalho de vocês tão bem feito. Lembrem-se daquela paixão nunca correspondida. Lembrem-se. Eu gostaria já de convocá-los a isso. Então, na semana passada, a gente sugeriu que vocês trouxessem o mapa da desistência. Vocês tinham que fazer isso, então quem não estava aqui vai poder assistir na semana passada, mas nós convocamos vocês a escrever um mapa que mostrasse quando vocês desistem de criar alguma coisa. Exato. Qual é o mecanismo que leva vocês a desistir? E não necessariamente alguém que já criou alguma coisa. Não. Às vezes a desistência é na própria ação. A desistência surge antes mesmo da obra chegar no papel, virar uma fala, dela chegar em outra pessoa, no mundo material. Exato. A gente conversou muito na última reunião sobre como é um momento de fuga, um ponto de fuga dessa obra, né? Então, no momento de fazer a cartografia, de construir esse mapa que vai falar tanto das intenções, dos motivos, de quando acontece essa fuga, a gente focou principalmente em como transformar essa fuga, né? Ou seja, como parar de olhar para essa fuga como uma maneira de desistência e olhar como um ponto de criação, como um momento que agora nós precisamos de retificar, nós precisamos de olhar novamente para ele com outros olhos. E aqui isso vai ganhar mais corpo, né, Dai? E é muito interessante porque muitas pessoas têm como objeção, e talvez vocês se identifiquem, eu não tenho talento. Ou eu não sou bom o suficiente. E quando elas falam isso, elas estão se comparando com grandes nomes da literatura, com grandes nomes criadores, com grandes pessoas assim, que passaram anos, décadas empenhadas em transpor essas dificuldades. E relembro vocês que na oficina de Kafka,
A gente tratou exatamente disso. Kafka, o homem que não queria publicar suas obras, porque achava que elas eram horríveis, ruins, inadequadas. Tanto que boa parte delas não é terminada. A gente tem um processo, uma obra que não chegou ao fim, e a gente tem hoje incompleta por desistência. Uma das minhas obras favoritas do Kafka, inclusive, eu tenho 4 edições delas na minha estante. Vocês verem como o gosto é uma coisa diferente, porque eu detesto o processo. Para mim é uma obra terrível. Calma aqui, eu vou pegar a edição de bolso que eu comprei recentemente, porque eu tava lendo pela, sei lá, 20ª vez. Gente, assim, o processo é uma obra tão brilhante do Kafka, porque ela é a obra mais kafkiana de toda a É, obra dele. O concordo. sentimento de estranheza do processo é algo tão presente, tão universal, que é quase que inescapável. Você se afoga naquela sensação. Exato. Pode deixar disponível para eles aí. Só que agora a gente não vai elaborar de modo intelectual, vocês fazerem uma mapinha do que está errado, de onde vocês estão parando, nada assim. Não. A gente vai explorar até aspectos introvertidos e extrovertidos que dizem respeito a essa carga afetiva, a todo esse afeto que toma a gente e como esse opus, essa criação que está dentro de cada um de nós como um conteúdo psicológico, uma vivência psicológica, afeta a nossa vida. Como nas nossas experiências dolorosas, ela está presente, certo? Então, antes de tudo, tomem Opus, a obra pessoal de vocês, como uma realidade interior. Uma realidade que dialoga com os sonhos, com as fantasias, com as necessidades psicológicas que vocês têm também, certo? E claro, antes de tudo, a gente vai pensar no imaginário humano. Agora, com o caderninho de vocês em mãos, com a anotação de vocês, eu vou pedir para que vocês escrevam 3 experiências de dor que vocês tiveram. Essas 3 experiências de dor que vocês tiveram não precisam ter relação entre si. Não precisam sequer ser extremamente densas. Então, eu peço que vocês tenham coerência com aquilo que podem suportar hoje, certo? Então, por exemplo, tu pode ter uma experiência extremamente traumática, mas não selecionar ela. Pode selecionar uma mais leve, uma frustração mais sutil do dia a dia, se achar que não está pronto ainda para encarar algo mais pesado. Então, tenham essa coerência e façam essa seleção nesse momento de 3 experiências dolorosas, certo? Enquanto vocês fazem isso, eu vou até responder a pergunta do Raul. Raul, o manuscrito será enviado somente ao final das 4 oficinas, e não é uma obra que é feita fora da oficina. É feita fora, mas ela é feita com material da oficina. O que isso quer dizer? Que nós conduzimos uma série de práticas, uma série de reflexões, de conteúdos dentro da psicologia, e vocês produzem a partir disso. Nós vamos dando material psicológico para vocês criarem e fazerem algo com isso. Criarem um formato, criarem um material de vocês, e ao final vocês enviam para o nosso e-mail, mas é somente ao final das 4 oficinas. E claro, tem a opção também da corte, que daí com a garantia da publicação já, com acompanhamento mais próximo, mas é uma proposta diferente, tá? Sim. E também o plano individual, né? Inclusive, pessoal, o Horus mandou já o link no chat. E se vocês tiverem mesmo interesse, lá tem tudo muito bem descrito, vocês podem fazer a inscrição. Então, exato. E agora, existe uma expressão em latim que é secundo naturam, ok? Isso é quase uma coisa segundo a própria natureza. Isso nos diz que o imaginário, as imaginações que a gente tem, as nossas fantasias e os nossos sonhos, eles não são só aleatoriedades. Eles funcionam segundo também a natureza de representação. Isso é muito mais simples do que parece, às vezes, para uma pessoa que está longe da psicologia. Isso quer dizer que as nossas fantasias, sonhos, delírios, representam algo, tentam organizar alguma coisa que existe também na nossa rotina. Por isso mesmo que muitas pessoas têm um sonho e depois acordam muito bem. Quem é que nunca teve um sonho muito bom e acordou feliz? Porque aquele sonho, de alguma forma, foi capaz de regular o imaginário daquela pessoa. Foi capaz de regular suas emoções. Da mesma forma, o contrário também acontece. Uma pessoa teve um pesadelo e aquilo destruiu o seu dia, sua semana, seu mês. Ficou na cabeça da pessoa como um conteúdo que realmente faz parte da rotina. Exato.
Sem contar, pessoal, que o sonho ele tem influência tão grande no nosso dia a dia que ele pode até definir a sua capacidade de descansar durante o sono. Você pode, às vezes, nem sequer lembrar o que aconteceu no sonho, mas acordar exausto, como se você não tivesse dormido sequer um segundo. Porque a disposição da energia psicológica vai determinar isso, o quanto tu consegue descansar ou não. Vai ser o sonho que vai ordenar isso, porque nós sonhamos todas as noites. Todas as noites nós sonhamos, né? Agora, se nós lembramos ou não desse sonho, é que a coisa depende. Então, isso não só faz parte da nossa rotina a nível simbólico, né? Ou seja, você ser emocionalmente afetado, mas fisicamente você é diretamente afetado pela qualidade do seu sono, dos seus sonhos. Perfeito. Muito bem colocado. E se vocês têm pesadelos recorrentes, é um sinal de que a saúde psicológica de vocês está gritando. Ou seja, existem coisas que vocês não estão conseguindo lidar no dia a dia e isso está saindo em algum lugar. Eu sempre gosto de lembrar vocês que os sonhos não são simplesmente uma fonte mística e nem mesmo uma fonte infértil. É um campo em que vocês vão se recordar, existem grandes matemáticos, grandes avanços na história que aconteceram a partir de sonhos. De John Nash, né? Exatamente. Existe uma história muito famosa de um dos maiores matemáticos que dormiu tentando resolver um problema matemático sem conseguir. No sonho, ele sonhou com a resolução. Ao acordar, ele foi lá e realmente era aquela resolução. Porque a mente continua funcionando, mesmo quando a gente não tem o controle sobre ela. O ser humano é extremamente complexo e isso, de fato, é fascinante. Agora, tendo em vista isso, o que vocês vão fazer? Com essas 3 experiências que vocês selecionaram aí, eu quero que vocês associem uma imagem. Ok. Isso não é difícil de fazer, mas também não é fácil. Uma imagem não é literalmente uma coisa como uma fotografia ou uma imagem visual. Uma imagem pode ser, por exemplo, isso me lembra um cheiro, um gosto, ou isso pode ser uma imagem simbólica como um personagem, isso pode ser um mito, isso pode ser um filme, uma história, enfim, uma imagem é uma outra coisa associada a cada uma dessas experiências. Então, vocês vão precisar pensar um pouco nessa experiência e associar a alguma coisa. Alguém tem alguma dificuldade para fazer essa parte? Tudo tranquilo? Eu confio em vocês, gente. Eu sei que vocês vão conseguir fazer isso. Então, façam, associem. E aí, a gente está fazendo uso do quê? Do imaginário de vocês. Perfeito. Agora eu acredito que vocês fizeram, ou enquanto isso vão fazer. Então a gente vai passar. Aqui chega o grande dilema agora. Quero que vocês se pensem quão real é a necessidade que vocês têm de criar alguma coisa. Vocês já se sentiram perturbados a criar algo e não conseguiram? Fiquem com isso em mente, porque Dante passa por esse processo. Para quem não sabe, Dante escreveu a Divina Comédia baseado em uma experiência de vida negativa. Exatamente o que a gente está fazendo agora. Então, Dante visitou o Vaticano e quando visitou o Vaticano, ele ficou abismado com a quantidade de corrupção, de horrores que ele viu naquela terra. Porque ele esperava, como um devoto, chegar no Vaticano e encontrar, assim, muita beleza. Mas, pelo contrário, claramente, pela época, ele encontrou muitas adversidades pelas ruas, enfim. Baseado nessa experiência tão forte e que foi marcada tão negativamente para ele, ele passou os próximos 20 anos de vida escrevendo sobre. Exatamente, pessoal. Não é impressionante como uma obra-prima, uma obra que hoje nós lemos e estudamos, nasceu apenas de uma experiência, de um momento negativo da vida que foi transformado em toda uma jornada. Vocês sabiam sobre isso?
Pois é, pessoal, mas assim, sabe, eu acho que o que mais é interessante na história do Dante é que a experiência dele é uma experiência universal para todos nós, né? Nós escrevemos tudo que nós escrevemos, tudo que nós vivemos é feito a partir da nossa experiência de vida. E me diz algo mais comum, que mais acontece na vida das pessoas do que senão o choque de se deparar com a realidade de um local idealizado. Ao decorrer da nossa vida, várias coisas vão ser ditas sobre relacionamentos, sobre instituições, sobre uma série de coisas da sociedade, regras, estruturas, etc. A partir do momento que nós, de fato, entramos em contato com esse tipo de coisa, é natural uma decepção. Porque a ideia que é construída na nossa mente é uma imagem cristalizada, não representa de fato o movimento real das coisas. O que Dante passou é uma experiência psíquica universal, que é você colocar o contraste entre a imagem cristalizada que é construída socialmente e a prática. Muito bom. Aí, sempre com considerações ótimas. E isso vale para todos nós. Veja, quando a gente chegou a ter um amigo e teve uma idealização tão grande sobre ele que, quando essa pessoa cometeu algo contra a gente, foi inacreditável. Ou, em contextos românticos, isso é extremamente comum. Idealizar tanto a pessoa amada, de maneira que, quando se depara com elementos reais dessa pessoa, quando vê que ela é um ser humano de carne, que ela tem problemas, e esses problemas nos afetam, então vem o choque, a experiência carregada negativamente. Por isso, agora, prezados e prezadas, olhem para esses 3 eventos traumáticos de vocês. E, dentro desses eventos, encarem eles como possibilidades de criação, não simplesmente como eventos cristalizados que não podem mudar. Claro, o fato ocorreu e o fato não se muda, mas o fato psíquico sim. Os fatos psíquicos mudam o tempo inteiro, porque a nossa interpretação sobre eles muda. Isso quer dizer que tudo se torna relativo? Não. Isso quer dizer que uma mesma experiência pode mudar ao decorrer do tempo na nossa percepção. Como, por exemplo, uma pessoa que tem um relacionamento com outra e de repente ela tem memórias maravilhosas com essa pessoa. Só que ao descobrir uma traição, todas aquelas memórias que antes eram tão boas se tornam extremamente negativas e carregadas de dor, de saudade, de melancolia, de ressentimento. O que a gente está fazendo aqui é que vocês olhem para essas experiências, porque elas têm associação com imagens, com símbolos e com potencial. Sobretudo, toda vez que vocês conseguem transformar uma experiência cristalizada de dor em outra coisa, vocês estão também se aproximando de desfazer um pouco mais os complexos que vocês experimentam. Que vocês tenham coragem de olhar para esse lado de desesperança, de dor, para esse lado que a gente costumeiramente não quer ver. A gente quer só seguir em frente e dizer, não, foi, passou, não quero olhar para isso. Então, é preciso passar pelo inferno e pelo purgatório, que nesse momento nos encontramos. Aliás, eu tenho uma edição da Divina Comédia que eu tive a sorte de encontrar no sebo, e tem essas ilustrações, é a coisa mais linda do mundo. É realmente... E uma coisa que o Raul me fez uma correção ali, realmente eu falei Vaticano, foi em Roma que esse fato ocorreu, o fato com Dante. Obrigada pela menção, Raul. Onde hoje em dia é o Vaticano, no caso, né? Porque o Vaticano não existia, assim, mas... É equivalente. Quando a Dayana diz Vaticano, ela está se referindo ao local e não ao nome. Exato. Então, chegamos ao ato 2, negação e fuga. Isso que eu acabei de falar para vocês. A tendência é fugir da experiência negativa. E alguns outros, talvez entre nós, se fixam na experiência de dor, que é a parte da negação. Então, eles não conseguem aceitar que aquela experiência aconteceu, só que não aceitando que ela aconteceu, eles não conseguem se desprender dela. Ficam fixados, olhando para aquele trauma, sem conseguir fazer nada diante dele. Como se o trauma, de fato, fosse a definição da sua identidade, a definição daquilo que ele será a partir de agora, certo? Quando, na verdade, isso impede o avanço da vida psicológica. E a fuga também é o outro oposto, a pessoa que fecha os olhos, vira a cara para o sofrimento
e pensa, não, passou, tá tudo bem, não quero mais saber disso. Então, dando-te ao convite, por que irei? Quem permite essa jornada? Enéas? Paulo sou? Essa aventura, nem eu, nem outrem, crê ser-me adaptada. Então, é extremamente difícil, sim, se dedicar à sua obra pessoal, e é muito mais fácil se fixar na dor, na experiência de dor, e ainda mais fácil fugir dela. E dentro dessas duas polaridades, a gente tem uma cristalização, ou seja, cada vez mais neurose, cada vez mais dor e cada vez menos desenvolvimento, inclusive da obra de vocês, certo? Então, eu quero que vocês, olhando agora essas 3 experiências, essas imagens que vocês colocaram e essas novas informações, eu quero que vocês coloquem diante dessas experiências. Vocês têm fuga ou fixação? Vocês não conseguem largar isso de mão e isso até prende a identidade de vocês? Ou isso simplesmente se tornou algo ignorado, negligenciado e nunca processado? Pensem, é importante pensar. Se quiserem compartilhar também, fiquem à vontade, como está sendo esse processo de vocês aqui nesse instante. Ambos. É uma possibilidade. Sempre é. Agora a gente vai para uma parte mais ousada, certo? Vejam, prezados, muitos aqui não devem estar habituados com imaginação ativa, certo? Então, imaginação ativa, imaginação direcionada, simplesmente é você, tu, prezado, prezada, pensando, imaginando dentro da tua mente, do teu imaginário. E eu vou precisar que vocês fechem os olhos para imaginar, para vocês não se distraírem comigo, com as coisas ao redor, para vocês conseguirem ter uma imaginação, certo? Essa imaginação de vocês é fonte de criatividade. Muitos grandes criadores espontaneamente fazem isso. Aliás, talvez vocês façam isso quando a gente está quase dormindo e fecha os olhos e fica imaginando coisas. Isso é naturalmente a mente buscando se regular, buscando esse mundo simbólico, esse mundo que é o nosso mundo interior. Certo? Então, fechem os olhos. E fechando os olhos, eu quero que vocês escolham uma dessas experiências para mentalizar. Uma dessas experiências que eu citei, que vocês escreveram aí, uma das 3. Certo? Só que, ao invés de simplesmente imaginar essa experiência tal como foi, eu quero que vocês imaginem um caminho, uma alternativa, uma outra possibilidade, uma outra ação. E eu quero que vocês realmente foquem em fazer isso agora, em dar possibilidade imaginária para fazer isso, certo? Deem ênfase a essa experiência, coloquem, imagine, eu acredito na capacidade criativa de vocês de colocar uma outra alternativa, uma outra providência para essa jornada, para essa experiência tão negativa que vocês tiveram. Pessoal, é como um filme do Tarantino, entendeu? Vocês vão chegar e vão alterar a história de acordo com o que faz mais sentido em um determinado contexto. E o contexto é o O, né? Sejam criativos. Mais do que o Tarantino, se possível. Então, pronto. Eu sei que não dei muito tempo para vocês fazerem essa atividade, mas lembrando, vocês poderão refazê-la depois da oficina. Mas, nesse momento, eu imagino que muitos de vocês estejam surpresos com o que vocês mesmos conseguiram criar, com o que a mente de vocês conseguiu criar. Se porventura alguém não conseguiu fazer essa prática, é natural, porque ela exige tempo. Então, ainda mais que a gente está lidando com situações que muitas vezes têm uma carga negativa, então
Isso é absolutamente natural e pode ser, novamente, experimentado posterior a essa oficina. Bem como lembro vocês das outras modalidades que a gente tem, que também exploram com mais tempo essas práticas. Por favor, me conta, eu estou curiosa para saber, vocês conseguiram fazer? Deu certo? Alguém aí fez algo à moda Tarantino? Foi bem louco. Olha que interessante o que o Henrique falou. A experiência que escolhi, mesmo sendo muito negativa, mudar ela na minha mente só deixou ela pior. Isso é muito interessante. Muito interessante, porque a possibilidade que o Henrique tem de criação dentro disso, possivelmente, é muito negativa. E a oficina que vem, Henrique, vai ser a melhor possível para ti. Eu te Era o que garanto. eu tava pensando, sim. A oficina da semana que vem, para pessoas que experimentaram o que o Henrique experimentou, é a ideal. Porque a gente vai dar uma refinada nessa tua experiência, certo? Dai, posso dar um pequeno spoiler, Não. Dai? Não Um pode. pequeno spoiler, não! Infelizmente, não pode. Não, é porque assim, pessoal, eu acho que eu já li a obra de Shakespeare inteira, acho que umas 5 vezes já. É um dos meus autores favoritos. É umas comédias do Shakespeare. Então. E a Diana é uma grande fã do Lovecraft, não é, Day? Há Exatamente. tempos. Então, essa oficina é muito especial para nós dois. Exato. Então, assim, prezados, estejam na semana que vem, vai ser um prazer. E agora, eu quero que vocês peguem quem estava na semana passada e quem não estava, aproveite para colocar na listinha de vocês algo para fazer. Dá uma olhada lá na oficina passada, tá no YouTube. Vocês podem pedir, ele tem aquela inteligência artificial que ele associada ao YouTube, vocês podem perguntar em que parte está a prática que eu preciso fazer, se vocês não quiserem assistir tudo inteiro, né? É possível fazer isso, estou falando. Mas vale a pena assistir, viu? Assistam. Não é a mesma coisa não assistir, e é claro que quem participar de todo o processo vai estar mais próximo de ser selecionado, é óbvio, né? Por É óbvio, sim. experimentar o processo, né? Sim. Mas, agora eu quero que vocês peguem aí em mãos as motivações e fugas que a gente conversou na semana passada. E pensando nisso, qual a relação que vocês conseguem traçar entre essas fugas e motivações com a experiência que vocês acabaram de produzir? Isso é uma reflexão mesmo para vocês iniciarem agora. Se não acharem uma relação, talvez seja bom procurar melhor. Então, uma relação entre as fugas e motivações de vocês no mapa da semana passada com a prática de agora, com as experiências de agora. Sejam criativos para refletir a respeito disso. Isso não é uma coisa que vocês precisam escrever, mas refletir, certo? Sim. Azari, eu não sei, é a Azari que fala, né? Eu acho que sim. Prezado, assim, isso é totalmente correto. Inclusive, foi uma das coisas que nós abordamos muito na oficina passada, que foi a primeira. Sobre a questão da exaustão e principalmente do cansaço físico mesmo, né? Das dificuldades que envolvem o processo de criação, a falta de tempo, né? Toda a questão do trabalho e o opus. Tudo isso foi muito discutido na oficina anterior. Então, para quem tiver com algum tipo de desconfiança em relação a esse tópico, recomendo fortemente assistir a oficina anterior. Muito Exato. mesmo. E agora a gente chega à parte mais desconfortável. Efetivamente, a gente está descendo a níveis desconfortáveis da consciência, próximos ao que se chama inconsciente. O que eu destaco para vocês? Não é uma entidade, não é uma coisa desconhecida no sentido místico. O inconsciente é, como a psicologia analítica gosta de definir, aquilo que está além do limite da consciência. Uma definição extremamente simples, muito mais simples do que se presume, ou seja, aquilo que a gente não tem acesso imediatamente, como nos sonhos. Normalmente, nós não controlamos os nossos sonhos, eles simplesmente acontecem. Então, há pensamento, há sentimento, há criação longe do nosso controle. É isso que se chama inconsciente, esse material produtivo, certo? Então, isso que a gente está chegando perto é desse inconsciente, desse local que a gente habitualmente não tem tanto controle. O primeiro degrau desse inconsciente, um dos primeiros, é o que a gente chama de sombra. E não se assustem. Muitos podem ficar assombrados. Sombra é quase que uma ilustração. A sombra é aquilo que está atrás da gente. Aquilo que a gente não vê.
mas aquilo que sempre nos acompanha. A sombra é uma estrutura que carrega características que muitas vezes nós não gostamos, nos desagradam. E não quer dizer que, eu sou tudo aquilo que eu odeio. Não. Isso é uma simplificação equivocada até mesmo. Quer dizer que existem partes de nós que não são bem desenvolvidas. Como uma pessoa que tem um tipo pensador, por exemplo, tem um sentimento muito subdesenvolvido, muito arcaico, seja a palavra correta, e isso lhe gera estranhamento, dificuldades, como alguém que não consegue lidar bem com relações sociais, muitas vezes, por não entender direito essas alteridades. Enfim. Então, a gente está chegando para aí. A sombra é um problema moral que representa um desafio para toda a personalidade. Todo mundo tem uma grande dificuldade na personalidade. E é muito provável que a grande dificuldade de você esteja relacionada à sombra, ou seja, a esse amontoado de características que carrega experiências negativas e conteúdos negativos. Mas não somente conteúdos negativos. Carrega também muito potencial criativo se for visto com a integralidade, certo? Portanto, chegamos ao inferno. Respirem. Para achar no YouTube, Leila, é só pesquisar arquétipos anônimos. Entra no nosso canal. Hoje ou amanhã já sai essa aqui ao vivo também, disponível lá. Mas no YouTube vocês têm acesso a isso tranquilamente, certo? Então, aqui. A sombra tem essa sua controvérsia. Ela é uma estrutura que gera compensação. Imagina o seguinte, uma pessoa que habitualmente é muito ligada à sensação, ao mundo físico, ela tem dificuldades em parar e perceber as coisas além daquilo que está diante da cara dela, diante do prazer. E muitas vezes uma reflexão mais profunda pode ser difícil para esse tipo de pessoa. Essa pode ser uma característica da sua sombra, que para ela é uma coisa ruim, mas se ela conseguir olhar para isso, ela vai ter sim um avanço, ela vai ter um benefício, certo? Agora, para que vocês continuem com a prática de vocês, é preciso que vocês selecionem tudo o que é oposto a vocês. Traços moralmente opostos. Então, por exemplo, eu me considero uma pessoa verdadeira. Então, coloque a dissimulação. Eu me considero uma pessoa trabalhadora. Então, coloque ali uma pessoa preguiçosa, que não faz nada. Então, coisas morais, realmente com valor. São coisas que a gente geralmente atribui valor social. Por exemplo, eu sou uma pessoa inteligente, logo, não posso ser burro. E é muito comum pessoas que carregam esse estigma de serem inteligentes ou criativas carregarem uma sombra que não aceita que elas não possam em algum momento ser inteligentes, que elas também são pessoas simples, que elas também são ignorantes em muitos assuntos, ou pessoas criativas que não admitem, que se denominam criativas, não admitem que talvez nem sempre elas terão ideias, que elas podem também não ter ideias e ainda assim coexistir com essas duas características. Escrevam, por favor. Olha, eu tô feliz que vocês estão empenhados em fazer isso, sabe? Eu tô olhando aqui as carinhas de vocês agora e assim, eu vejo vocês concentrados fazendo, é muito interessante. Mas, por favor, vou dar um tempo para que vocês deem ênfase a essa prática, certo? É que essa, como essa é uma oficina muito mais prática do que a gente costuma fazer, né? É bom ver o pessoal concentrado. Sim, essa é bem prática, de fato. Eu acho que é a mais prática de todas, praticamente. Pode voltar, sim, pode ir falando, pode ir falando. Enquanto isso, olha, a Milena colocou Virgínia. De novo, Bex. não é a primeira vez que a Virgínia aparece no inconsciente da Milena. Milena, você tem algo para contar para nós? Então vocês não pedem para esperar a próxima prática. Então veja só, continuem, podem continuar fazendo, mas assim, esses aspectos sombrios a gente chamaria do nosso inferno. Diria que muitos de nós não gostaríamos de conversar ou de lidar com uma pessoa que tem essas características, que é dessa forma,
A gente pode ter dificuldades severas com isso, mas é preciso encarar esses elementos mais agressivos, hostis e grotescos, certo? É preciso que o inteligente aceite que ele não necessariamente é sempre inteligente, porque isso é uma identidade que ele tem consciente, mas ele também é uma pessoa que tem ignorância e pode assumir isso sem sofrer tanto, né, com esse estigma. Mas Exato. Na antes, verdade, aceitar a própria ignorância, né, conseguir fazer essa integração dos conteúdos da sombra é a chave para um progresso muito maior. Porque é só uma pessoa, mesmo que ela seja inteligente, ela só vai alcançar um certo nível de sabedoria, de conhecimento verdadeiro, justificado, a partir da compreensão da própria ignorância, né? Inclusive, né, que, nossa, só um pequeno desvio, daí, prometo que já vou terminar logo isso aqui. tudo bem, vai lá. É, Eu vou uma aproveitar das e pegar pautas- um café. Vai, fala que eu vou pegar Isso, um café. ok. Eu vou aqui distrair vocês enquanto a Dayana vai pegar um café. Mas, assim, um dos tópicos mais importantes da filosofia nas últimas décadas é a noção de uma honestidade intelectual dentro do campo da filosofia. Entender as limitações do conhecimento, não só no sentido clássico da epistemologia, que o Kant já vai estar colocando, Platão, Aristóteles, todos eles já vão estar discutindo isso, mas sim conseguir uma honestidade que esteja para além de simples critérios epistemológicos, né? Entender de onde vem esse conhecimento, como ele é produzido e etc. Ou seja, faz parte natural de um progresso do conhecimento entender que ele não é necessário em todas as medidas, entender que ele é arbitrário em certo sentido, que não existe uma justificação última para ele e etc. Basicamente, você só consegue despertar um avanço real com a integração da sombra, daquilo que aparentemente é o seu oposto. Aplausos, né, gente? Belo discurso. Eu gostei. Ó, o Igor, tá difícil de fazer, Igor. É complexo. Garrafinha de café do ar. Sim. Sairá, além de tudo isso, em algum momento sairá, mas eu tô mais ansiosa para quando sair o livro, né? Vamos dizer, a gente já tem a capa do livro pronta. Logo nós vamos meu divulgar Deus! para que vocês vejam a capa do livro. Mas, enfim, são coisas que nos deixam animados. Inclusive Então, a capa do livro foi um grande processo, né? Porque a primeira foi. opção de capa era terrível, gente. Assim, a primeira opção de capa era essa oficina, entendeu? Era o inferno de Dante, assim. Era uma capa completamente demoníaca. A capa tá linda, enfim. Mas enfim, em todo caso, aqui a gente tem uma citação também, que é a primeira vista do inferno, e tem uma característica: línguas várias, discursos, lamentos, vozes. O que a gente tem? Confusão, vozes, desorganização. E aí chega um grande momento da prática, que talvez seja a minha parte favorita da prática de hoje, certo? Dostoiévski tem uma coisa chamada polifonia. Ele escreve várias vozes, ou seja, ele escreve até mesmo na voz de quem ele não gosta. Para quem não sabe, Dostoiévski era teísta, ele acreditava em Deus, mas ele desenvolveu um personagem ateísta, um personagem ateu, e ele deu voz para esse personagem. Então, mais ou menos. Dostoiévski... Oi? Não, mas deu voz, né? Daquele jeito, deu voz daquele jeito. Airan, por favor, continuemos, ok? O que eu posso dizer? O que eu quero dizer para vocês é: a gente vai fazer essa prática agora. A nossa prática vai ser: nós daremos voz a isso. Que tipo de voz? Diálogo. Essa prática é uma das minhas práticas favoritas de psicologia. Ela está descrita e adaptada no livro Ao Encontro da Sombra. Eu sempre cito ela. É claro que a gente adaptou ela. E, em todo caso, o que vocês farão? Essas características que vocês selecionaram. O materialista, folgada, pegajosa, que tem outro colocando a Virgínia, até o MC Pipoquinha. É muito Meu específico. Desleal, fria, enfim, todas essas características vocês vão personificar. Vocês vão colocar um personagem que vai falar, que vocês vão escrever isso, é claro, né, prezados? Vocês vão escrever a fala desse personagem e vão respondê-lo. É um diálogo que vocês vão criar. Múltiplas vozes. Ou seja, vocês estão materializando isso.
Tudo isso tem relação com todo o processo que a gente está fazendo hoje, desde a experiência negativa até esse momento fatídico do diálogo. Para alguns, isso vai ser uma experiência muito engraçada, para outros, muito sofrida. Mas então, por favor, esse é um momento fatídico para vocês fazerem isso. Vocês entenderam? Eu tenho certeza que sim, né? Eu tenho certeza que sim. E aqui o prezado perguntou, o livro é Ao Encontro da Sombra, viu, pessoal? Um livro Exatamente, maravilhoso. Rafael. Ao Encontro da Sombra é o livro. É uma organização de vários artigos. Tem artigos de Jung, de von Franz, tem artigos de Stein. Assim, são vários artigos compilados de psicologia complexa. Mas Excelente. sim, é um diálogo entre eles. Recapitulando, Raul, vocês selecionarão agora essas características que vocês citaram como antagônicas, como opostas a vocês. E uma vez fazendo isso, vocês vão colocar isso num personagem. Vocês vão personificar isso. E uma vez personificando, vocês vão criar um diálogo entre vocês e esse personagem. Ou seja, esse personagem vai falar algo e vocês vão responder num diálogo que vocês vão escrever agora. Então vai ser essa dicotomia dessas línguas várias, discursos insofridos. Então, para fazer jus ao Inferno de Dante, claro. Exatamente, pode ser um antagonista. Para alguns não vai ser antagonista, porque nós já desenvolvemos essa prática no grupo da análise psíquica experimental, e em alguns casos, algumas pessoas são seduzidas pelo próprio antagonismo, são seduzidas pela característica que lhes é oposta, por incrível que pareça. Mas então, deixarei a critério de vocês fazer isso, certo? Então, Raul, assim, podemos dizer que sim, é tipo Sherlock Moriarty, mas eles compartilham muito mais em comum do que exatamente seria uma sombra, um antagonista, né? Quando a gente está falando desse antagonista, é aquele que seria o seu oposto, a sua antítese total mesmo. é isso Não. que essas características que vocês acabaram de descrever são o que dão forma para isso. Então vai ficar muito mais simples de vocês realizarem. Então eu vou dar agora uns minutos para vocês fazerem isso. Então façam. Claro que depois vocês podem fazer mais, depois dessa oficina vocês farão mais, mas nesse momento eu quero que vocês foquem nisso. Então eu vou dar 2 minutos para vocês fazerem. Então, corram, vamos lá, rapidamente, enquanto eu vou pegar mais café. Então, Aira, vou pegar mais café, por favor. 2 minutos. Eu acredito em vocês, pessoal. Rafael, a gente dorme só uma vez por semana. Raul, não é necessário. Não é necessário que seja alguém reconhecido, porque o que você vai fazer é construir essa figura agora. Quanto tempo perguntas? Pronto. Então. Conseguiram? Como tá sendo, pessoal? Ó, a Leila conseguiu. Perfeito. É isso aí, gente. Muito bom. Ótimo. Daiana, você viu o retorno do perguntas ao nosso chat? Não. Pois é, pergunta se retornou. Bem-vindo, pergunta. Após Ah, quanto o tempo? Paulo faz uma pergunta interessante. Essa sombra teria virtudes que em mim seriam defeitos? Muito boa observação. Porque a nossa perspectiva é sempre incompleta. Então, a gente olha sempre como um defeito. A gente olha para aquilo que nos falta como um problema, muitas vezes. Mas
em muitos casos, são virtudes quando são bem desenvolvidas em outra pessoa. Mas ocorre que elas são arcaicas em nós. Exato. Aqui. Então, por exemplo, você pode achar que a sua sombra é infantil, irritante, mas, por outro lado, isso que você vê como infantil e irritante, às vezes é só uma pessoa tranquila, animada, que gosta de falar sobre o que gosta, etc., que talvez você não consiga ser. Talvez você seja rígido demais, talvez você seja chato demais. Perfeito. Então, lembrando, na semana passada, nós pedimos para vocês darem um nome, não é? Foi o primeiro passo. E agora vocês deram voz, certo? Então, opa, aqui. Agora a gente vai para essa outra parte. Mas agora vocês deram voz para esses elementos, esses aspectos de vocês, certo? Então, vocês têm muito material bruto para criação. Depois dessa oficina, vocês terão muita coisa para produzir também. Eu fico curiosa para saber como vocês vão dar sequência a isso. Porque vocês terão a liberdade, dentro desse material, que é um material psicológico, de fazer alguma coisa, de criar, de dar continuidade, certo? E isso é tão importante quanto o processo que todo grande artista passou. E as grandes obras, elas são atemporais, porque elas partem de conteúdos que tocam a espécie humana. Ou seja, elas tocam aquilo que a gente entende como universal. Elas são universais porque são experiências psicológicas, porque são experiências que se replicam, que uma vez que um de vocês participa, não é somente um de vocês que participa. Existem pessoas que têm experiências semelhantes e por isso vão ler e vão, uau, agora a minha experiência é esclarecida pelo que eu leio do outro. Assim como quando a gente lê um autor e pensa, uau, mas eu penso como esse personagem. Entende? Mas agora isso faz sentido, nunca alguém me descreveu tão bem. A gente tem essa sensação, esse entusiasmo, porque são conteúdos que partem da experiência humana. Então, o que vocês têm agora é riquíssimo. É riquíssimo mesmo. Vocês têm material psicológico para criar algo genuinamente que eu acredito que tem expectativas de obras muito legais, certo? Já ficou animada, claro. Então, a O pessoal tá simpatia... falando de literalmente eu aqui no chat, e daí eu acho muito engraçado, porque sempre quando a gente vai falar de universal, a gente entra num problema, né? Sobre a questão dos universais, etc. Mas assim, pessoal, mas assim, olha, o universal ele é algo tão presente, é algo tão recorrente na nossa experiência, que vocês vão ver pensamentos, vão ver estruturas de pensamento, assim, em personagens de 2, 3 mil anos atrás, que se sustentam até os dias de hoje. Eu dei, assim, um exemplo mais distante, né? Porque se você, sei lá, vai pegar texto da Epopeia de Gilgamesh, vai pegar textos das mitologias mais antigas, né? Você consegue ver similaridades claras de eventos que estão sendo demonstrados ali com coisas que acontecem hoje, sabe? Porque tem elementos que, mesmo que não sejam totalmente replicáveis, eles têm a mesma ordem interna, a psique do sujeito. E é por isso que eles são tão facilmente identificáveis. Eu e a Dayana, recentemente, a gente estava lendo Confissões do Tolstói, não é, Dayana? E foi assim, hilário, porque o Tolstói estava exprimindo um pensamento, assim, que nós já temos desenvolvido ele há o quê? Uns 5 anos, mais ou menos. A gente já vem conversando sobre o mesmo tópico com as mesmas palavras exatas. E é muito engraçado ver essa universalidade da experiência humana. Sempre que vocês forem escrever uma obra, sempre que vocês forem escrever um conto, um poema, o que quer que seja, vai partir, obviamente, de algum local, né? Vocês estão localizados numa cultura, vocês têm um contexto familiar próprio, vocês têm uma vida que é única, mas vocês compartilham elementos, características que estão presentes em toda a raça humana. E são essas coisas que vão conseguir tornar o texto de vocês, a obra de vocês, algo que vai perdurar. E algo que vai prender a atenção dos leitores, das pessoas que estão, né, de fato, interagindo com o teu texto. Perfeito. Exatamente. Então, muita gente pensa que não tem criatividade, como foi o tópico que a gente abordou muito na primeira oficina, mas é necessário entrar em contato consigo, com o mundo, com os conteúdos psicológicos, com toda essa realidade. Então,
O Ed falou muito bem. Só que dar voz para esses pensamentos, para essa oposição, não necessariamente é o melhor caminho. Quer dizer, é bom, mas a gente precisa ponderar agora, fazer uma peneira disso, certo? Então, é como, ok, tinha um grande barulho, mas agora a gente precisa fazer uma delimitação. Vocês vão separar, olhando para esse diálogo criado, para isso que vocês criaram, o que é tolerável? O que vocês acham que é tolerável, não só na vida de vocês, como é tolerável na obra? Que vocês conseguem, ok, isso é oposto a mim, mas eu posso levar isso para minha obra de alguma forma. Então, eu preciso que vocês ponderem esses critérios para tomar essa decisão, porque essa decisão vai ser muito importante para a criação que se segue. Vocês selecionarem o que eu consigo tolerar daqui. Não precisa ser tudo. Pode até ser uma parcela pequena. É importante que vocês façam esse processo de separação, certo? E agora, o link para os certificados. Agora nós temos certificados, claro, novamente. Nós temos um link que vocês podem preencher ali com os dados para obterem o certificado. Mais uma vez, eu lembro vocês de que temos as outras turmas, a turma com garantia de publicação, que é a Cohort, com 2 Os. A Cohort é um grupo privado com outras oficinas concomitante a essa, com acompanhamento com um grupo menor, acompanhamento da obra, etc. Enfim. Mas, E a garantia de publicação, que é muito importante, né? exatamente. Não passa pela seleção. Claro, vocês sabem que o Arquétipos Anônimos é um projeto que é completamente produzido por nós não temos patrocinador, nós fazemos tudo por nós, por paixão, por patos. Então, nós temos essas várias modalidades também que fazem parte da nossa estrutura de trabalho, certo? Exato. E chegando ao final, já uma vez que vocês preenchem isso daí, o Horus vai deixar os links disponíveis para que vocês também... Não terminou ainda, hein? Tem coisa importante ainda, viu? Mas o Horus vai deixar os links... pedir pro Tigrinho patrocinar o AA. Não, jamais. Se vocês quiserem apoiar o AA, entrem lá e confiram as nossas outras modalidades. Isso é muito melhor do que ir pedir ao Tigrinho. Não, Nem o Blaze. aí, simplesmente tópico banido. Ponto. Vamos continuar. Vamos continuar após esse O tópico. Tigrinho não tem limite, pelo Não, amor de Deus. tópico banido, ok? Então, continuando. Prezados, nós ainda vamos conduzir um pouquinho mais só para chegarmos à finalização. Não é Alcoólicos Anônimos, é Arquétipos Anônimos. Certo? Então, eu quero que você... Não, eu vou pular essa parte aqui. Aqui, ó. Aqui. Perfeito. Então, eu quero que vocês deem uma olhada para onde a Opus, a criação de vocês está indo, certo? Então, observem com cautela e com cuidado o que vocês querem realmente levar para essa obra. Que critérios psicológicos que vocês viram que são importantes na experiência de dor de vocês. Por exemplo, algum de vocês pode ver uma experiência de dor, uma daquelas que a gente esteve no início, e pensar: eu nunca pensei que isso poderia ser trabalhado de outra forma, que isso poderia resultar em outra coisa, que isso poderia ser criado. Sim, isso pode ser criado. Então, eu quero que vocês olhem para todas as práticas de hoje, para todo o material psicológico que a gente explorou, que foram muitos materiais dolorosos, materiais que se associam ao inconsciente, e que vocês pensem: o que disso eu quero trabalhar? Mas é importante que algo vocês escolham. Pode escolher várias coisas, mas é importante que pelo menos alguma coisa. Porque em toda etapa vocês precisam ir selecionando coisas para ir constituindo essa obra, para ir costurando ela. Claro, precisa ter coerência. Por isso, lembrem-se da oficina anterior. Construam as coisas com calma, sejam pacientes, certo? Então, vejam quais aspectos vocês vão incluir na criação de vocês. Tá bom? Quantas páginas tem que ter de limite? Então... você estava escrevendo um romance... Assim, Raul, uma coisa muito importante, a gente não está selecionando obras prontas, por exemplo, obras que foram anteriormente feitas. A gente está partindo da criação de obras aqui. Eu acho que ninguém vai conseguir fazer 80 páginas nesse período. Se alguém conseguir, então, né, criar 80 páginas em uma semana, eu acharia surpreendente.
Mas, em todo caso, E se conseguir também é ótimo, mas a gente vai ter que fazer uma seleção de fragmentos, porque assim, gente, nós estamos publicando 40 autores numa antologia. não, a gente está Não selecionando 40, a gente ainda tem outros, não é? Porque ainda tem outros, exato. os Exato, da muito obrigado. corte, por exemplo, que vai iniciar em breve, que podem ser vocês também, eles têm obras maiores, é claro. Mas, enfim, em todo caso, não se preocupem com páginas agora. Não é para vocês pensarem nisso, é para vocês pensarem em produzir. E depois nós vamos fazer a seleção disso nas 2 próximas semanas. Vocês terão as orientações para isso, como eu falei no princípio, que nessas 2 a gente faz uma grande recepção, certo? Enquanto posterior a essa recepção, a gente faz a delimitação, os recortes necessários para que isso exista. Uma coisa importante que a gente fala é que os direitos continuam sendo de vocês. E essa é a melhor parte, porque vocês criam algo que é de vocês. Que, por exemplo, vocês podem também utilizar em outros locais. Mas o que vocês vão utilizar com a gente é uma parte disso, uma parte dessa obra, claro. E a gente não colocou temas impróprios, a gente não colocou... Quer dizer, agora eu pensei que isso é importante, mas o que eu quis dizer não é isso. O que eu quis dizer é que não existe uma forma que vocês não possam fazer. Por exemplo, pode fazer poema? Pode. Pode fazer ilustração? Pode. Então é nesse sentido, prezados, certo? É no sentido de que vocês não estão limitados a uma única forma de criar, certo? Exato. Tendo em vista isso, Olha, se vocês quiserem, se alguém quiser fazer aí uma música, a gente coloca a letra de música e o link, o QR Code lá no livro para as pessoas acessarem. Por a gente exemplo, conversou sobre isso, né? Mas enfim, conversou. Exato. A palavra construção indica a natureza sintética da obra e também o árduo esforço do indivíduo, certo? Que exige toda a sua capacidade de trabalho. Construir alguma coisa, construir uma obra é trabalhoso. Então, é trabalhoso para vocês estarem aqui, com certeza, porque é um trabalho que vocês estão fazendo, apesar de que, nossa, isso é inútil. Não, isso não é inútil. Isso é um trabalho, isso é uma construção, isso exige capacidade, mas exige potencial. É uma exploração do potencial de vocês também, e por isso que para a gente isso é tão importante, e nós valorizamos todos que estão aqui. Claro, é possível se inscrever em qualquer etapa, isso não é inútil. Sim, vocês podem se inscrever, o Horus vai deixar aqui o link mais uma vez, pode mandar para os seus amigos, é opus.arquétiposanônimos.com. E para corte, arquétiposanônimos.com/corte. O Horus vai deixar os links aí, porque eu... Exato. Por favor, Orinhos, põe os links pro pessoal. Uhum. Então, por fim, tracem um objetivo, um compromisso com a obra de vocês, certo? Elabore, desenhe, façam alguma coisa, por favor. Não deixem de fazer. Vocês tiveram muito material, inclusive terapêutico hoje, tiveram muito material psicológico, e eu quero que vocês tenham um compromisso de trabalhar com isso. Esse é um compromisso que vocês têm com vocês. É o tempo que vocês têm consigo, com a vida de vocês, com as experiências de vocês e com o potencial de vocês. Então, por favor, não percam de dar tempo a vocês para fazer esse processo. E, novamente, a corte e o individual estão disponíveis e o Horus deixou o link ali. Esta aula, para os prezados e prezadas que assistirem no YouTube, está disponível eternamente no YouTube, até que a plataforma se extingua para todo sempre. Mas estará disponível gratuitamente, assim como as nossas oficinas, é claro. Naturalmente, qualquer coisa, compartilhem, inscrevam-se, comentem e ajudem a divulgar o projeto do Arquétipos Anônimos, que pra gente é muito valioso, né, que vocês façam isso. Afinal de contas, é também para nós um trabalho apaixonante, certo? Exato. Mandem pros amigos, pessoal, pros amigos, pra família, mandem para todo mundo. Aqui. Sim. O Raul tem muitas dúvidas. Raul, nós temos um grupo, nós temos a comunidade, o grupo. Isso, você pode ir lá no meu Instagram, no Instagram do Arquétipos Anônimos. Esses grupos, é só botar 10xps.com que você encontra isso, não é? Não é esse link? É isso. E assim, pessoal, nós vamos abrir hoje o grupo
o grupo de conversa, o chat geral, para vocês interagirem lá. Mas assim, sejam bonzinhos. Nós temos direto que fechar o grupo porque acontecem coisas não muito legais lá. Então, sejam bons sejam bons prezados. Mas nós iremos saber por quê. Porque é importante que vocês possam trocar experiências entre vocês, principalmente para o pessoal que está fazendo parte aqui de todo o processo do Ode ao Opus. E então, nós vamos abrir o chat geral. Mas ele não vai ficar aberto eternamente. Então, assim, conversem sobre a oficina de hoje, a oficina da semana passada, e troquem experiências enquanto for possível, porque eventualmente ele será fechado novamente. Perfeito. Então, é isso, prezados. Eu vi que tem alguém que levantou a mão. Tonho, por favor, fale, já que é o fim, não é? Dessa oficina, então, por gentileza, fale, porque podem ser questões. Pode falar, por favor. Não, tranquilo, é só um exemplo mesmo que, tipo, caiu, parece de luva com a oficina e o tema, né? Não acabei, mas assim, recentemente eu recebi um e-mail, hoje ainda, que me pediam perguntando se eu teria interesse em transformar um trabalho que foi o tema do meu TCC no artigo publicado com a editora, né? Aí, fuga total. Tem nem que... Perdão, eu Não não sei se entendeu? você deu uma travada. Foi travada o áudio? Por favor, pode repetir, Tonho? Eu não consegui ouvir. Nada? Tá Não, escutando eu ouvi agora? até a editora publicar TCC, foi isso que eu escutei. Pronto, Sim. a editora publicar o tema, um artigo científico sobre o tema do meu TCC, né? Aí vai ser fuga total, senhora. Você nem queria. Não, mas meus parabéns, Tonho, por isso. Obrigado, mas vou perder meu tempo, não. Não vai perder tempo? Para fazer esse artigo, né? Não. Obrigado, pessoal. Obrigada, Tonho. Sempre um prazer te ter aqui. Por favor, Carmen, pode falar. Oi, eu queria perguntar, pode enviar mais de uma? Sim, isso vai ser uma coisa que nós vamos possibilitar, spoiler, isso é para semana que vem, mas sim, será possível. Mas não se preocupem com isso agora. Tá. Pessoal, vocês estão muito para frente, pessoal. Tenham calma. Não, é porque a gente vai construindo, né? E às vezes vai saindo uma coisa completamente diferente uma da outra, assim, entendeu? Aí, para saber qual que eu dou mais atenção, se pode ser mais de uma, se eu abandono uma e fica só na outra. E a questão da música também, achei interessante, essa questão da música. Como que seria possível? Então, existem livros, alguns livros que tem, por exemplo, enviam diretamente a um link, tem QR Code, com coisas desse tipo. Essa era uma possibilidade que eu e o Aire tínhamos conversado, por acaso ele falou essa possibilidade, então ansioso foi ele, não é? Não vocês. Então, ele culpou vocês por isso, mas na verdade foi ele o culpado. Então, não se preocupem com isso agora. Prometo para vocês que semana que vem e na outra vocês ficarão com muitos esclarecimentos sobre formatos. Por enquanto, eu não quero que vocês se preocupem com isso. Quero que vocês estabeleçam um compromisso de fazer algo, de criar a partir desses conteúdos, certo? Ok, obrigada. Merece. Por favor, isso. Raul, pode falar. Raul, o homem cheio de dúvidas. Eu tava procurando aqui no seu perfil do Instagram e do Arquétipos Anônimos, onde é que ficou o grupo do WhatsApp, para eu poder tirar mais dúvidas. Gente, coitado, alguém ajuda ele, bota aí da xps.com, gente. Alguém ajuda ele, está em desespero, isso é um sofrimento. Gente, eu acho que o Raul foi o protagonista da oficina de hoje, né? Ele foi a pessoa que mais interagiu, sem sombra de dúvidas. Mas É a impressão que eu o pessoal tenho. vai te deixar disponível aí. Por favor, quem é? O gerenciamento? Desculpa pelo nome aqui, eu tenho que arrumar isso daí, é um e-mail antigo. Mas meu nome é Gabriel Rafael. Tá dando para ouvir aí? Não sei se tá dando para ouvir, né? Olá, Gabriel, pode falar. Oi, boa noite, então. Meu nome é Gabriel Rafael e eu sou produtor de música eletrônica, né? Eu trabalho mais com uma coisa mais abstrata, vamos dizer, né? Mais inconsciente, poucas letras. Eu estou pensando em alguma maneira de
de trazer o que vocês estão ensinando aqui na aula para isso, e para poder estar participando, mas eu também estou pensando em fazer algumas outras, por exemplo, eu pinto e faço alguns desenhos como obras, como hobby, né, na verdade. E eu estou saindo também um pouco da zona de conforto, tentando escrever aqui com vocês. Mas eu já quero agradecer o projeto de vocês, acho encantador o que vocês estão fazendo aqui. Faz pouco tempo que eu conheci, mas eu já estou feliz em estar participando aqui, vou participar por bastante tempo, acredito. Obrigado aí por vocês, queria Ah, só agradecer. muito bom saber isso, Gabriel Rafael. Imagina. Obrigada, Gabriel Rafael, exatamente. Muito obrigada. E Gabriel sim, Rafael. é o contrário. Exatamente, a rima. Não, é Gabriel Rafael, é só um nome incrível. Eu tô Amor. assim, eu tô maravilhado, é um nome muito bom. Eu quero Obrigado. conhecer mais pessoas com esse nome. Então, assim, fica à vontade, até porque ilustrações são muito bem-vindas. Na nossa primeira publicação de antologia, nós tivemos várias, só que elas não eram obras à parte. Nós temos a nossa ilustradora do AA, a Ive, que ela Grande Ivy. ilustrou as obras de vocês, ilustrou as obras dos selecionados nas antologias, e ficou muito legal, mas dessa vez nós decidimos selecionar também ilustrações. Decidimos Sim. selecionar também essas obras, Sim, essa parte de legal. pintura, desenho, para compor uma antologia psicológica muito legal. A gente acredita mesmo que vai ficar uma antologia psicológica muito legal. Então, seja muito bem-vindo, Gabriel Rafael. Vai ser um prazer te ter Muito aqui também. bem-vindo. Exato. É assim, pessoal, Obrigado, na eu última agradeço de coração. antologia, as únicas artes que não foram as da Ivy foram as artes que eu fiz pros meus poemas, né? E agora todos terão acesso às artes, isso é muito legal. Tipo assim, a gente tava querendo muito, lembra, Dai? Só que é muito difícil, gente, conseguir fazer diagramação de livro com uma variedade tão grande de coisas. A gente teve que aprender primeiro, né? Então, essa primeira publicação aí, a nossa primeira antologia foi uma escola, quase, para a gente conseguir agora estar fazendo essa segunda. E agora, diferente da primeira, a gente tem uma equipe para fazer isso, então agora as coisas Sim. são bem mais mais tranquilas nesse sentido. Então, prezados, sendo assim, acho que tá tudo certo, né? O Gabriel, o Rafael e o Raul já falaram. Então, nos vemos na próxima semana, por favor, dia 22, quarta-feira, 20 horas, mesmo link, mesmo lugar e, particularmente, minha oficina favorita na semana que vem. Certo? A maior, pessoal. Estou esperando vocês. Exatamente. Até mais, prezados. Uma ótima noite. Tchau, tchau, prezados.